Pessoal, hoje nós temos a grata satisfação de receber ao vivo aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes, conforme eu disse na abertura do programa, a doutora Lígia Olímpio de Oliveira. Ela é coordenadora local e regional da Defensoria Pública, e o juiz de direito, doutor Emerson Chaves Mota. Doutora Lígia, bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da TV Imigrantes, bom dia, Elvis. Eu que sou muito honrada pelo convite. Bom, juiz, doutor Emerson Chaves, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da rádio. Bom dia, Elvis, bom dia, telespectadores. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a campanha que a gente vem fazendo para enfrentar a violência doméstica contra a mulher. Bom, hoje nós teremos essa homenagem que será prestada a esse mecanismo, podemos dizer assim, de suma importância no combate à violência contra a mulher, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que nós já conhecemos há um tempo, já fizemos várias reportagens mostrando a importância da atuação desses militares. O porquê desse reconhecimento? Elvis, eu estou em Teófilo Otoni faz 2 anos. Eu sou titular da 2ª Defensoria Pública Criminal, que é a atuante na 2ª Vara Criminal, que hoje o juiz titular é o Dr. Emerson. E a nossa especialização, a matéria especializada é violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu tenho muita propriedade para falar o quão importante é o trabalho da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar. Desde quando eu iniciei a atuação nessa vara, eu conto com o apoio diuturno da Patrulha de Prevenção de Violência Doméstica. Eles acompanham todos os casos de violência doméstica, prevenindo a violência e também de uma forma repressiva. Então, nós sabemos que os números de violência doméstica aumentaram. A violência doméstica também é crime, embora muitos pensem que seria algo, por ser cultural, por ser normal, não seria crime, não teria que ser coibido. E, em virtude disso, nós vamos prestar essa homenagem. Tivemos um caso paradigmático na semana passada, onde uma família, a mulher e os filhos, uma criança de 2 anos, outra de 12 anos, e a mulher estavam em cárcere privado dentro de sua casa. Isso é um alerta para toda a população de que, enquanto nós estamos aqui conversando, muito provavelmente tenha uma mulher presa dentro da sua casa, tem uma mulher espancada dentro da sua casa, tem uma mulher ameaçada dentro da sua casa. Daí a importância de o vizinho, o amigo, o parente se alertar para essa situação. E saibam que nós temos uma equipe especializada da Polícia Militar pronta para nos atender. Bom, doutor Emerson Chaves Mota, juiz de direito, a respeito desses casos, o que o senhor tem recebido, o que o senhor tem acompanhado em Teófilo Otoni, principalmente nesse período de pandemia? O senhor acredita que tem aumentado justamente pela presença mais constante das pessoas dentro de casas, falando em isolamento social, distanciamento social? Essa é uma realidade, a questão do aumento da violência em função da presença das pessoas dentro de casa, o isolamento, por conta da pandemia. Mas só que esse fenômeno da violência doméstica, ele não é um fenômeno novo. E ele não é um fenômeno localizado, não é uma coisa que está flotando na nossa região. É um problema mundial e ele está baseado em uma cultura, que é uma cultura de milênios, que é a cultura de uma pessoa ela exercer poder sobre outra, por vários motivos, mas especificamente na questão da violência doméstica familiar contra a mulher, o que a gente tem é o fenômeno até do machismo, é o homem achar que ele pode exercer poder sobre a mulher. Essa é uma ideia que ela está equivocada, A gente trabalha já há décadas com a questão dos direitos humanos e aqui no Ocidente essa cultura ela vem sendo implementada e ela é a base, inclusive, do nosso ordenamento jurídico aqui do Brasil, da nossa organização social aqui no Brasil, a questão da igualdade, Homens e mulheres são iguais nos termos da lei. O que a lei procura fazer é tomar medidas para reduzir as desigualdades que a gente sabe que existem, Então, o homem, nós homens, especialmente o homem de pele clara heterossexual, ele está numa posição de poder, A gente ocupa mais cargos na política, está no judiciário,
os homens ganham mais, né? Então, e não é isso que autoriza o homem a se considerar melhor do que a mulher e a sujeitar a mulher à violência, né? Então, a gente tem que trabalhar para igualar isso. E como a violência ela é um fenômeno que existe, é um fenômeno real, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela existe desde 2006 para poder servir como instrumento para o enfrentamento dessa violência contra a mulher, e o judiciário está muito empenhado nisso. Aliás, não só o judiciário, né? A gente está falando aqui hoje da Polícia Militar, que tem um serviço específico para isso. O judiciário, a gente tem uma vara específica para isso, aqui em Teoflotone e nas demais comarcas do Estado, que é a segunda vara, né, especializada em violência doméstica. E nós estamos aqui em Teoflotone agora com o apoio da doutora Bárbara Livre, que é outra juíza de direito, que ela chegou aqui recentemente também. Estamos preparando projetos para trabalhar mais diretamente no enfrentamento dessa pandemia, né? A violência doméstica é uma pandemia hoje dentro de outra pandemia, é verdade. A pandemia do coronavírus. Faz sentido. Doutor, o senhor como juiz de direito, com muita propriedade, assim como a doutora Lígia, daqui a pouco a gente vai poder falar, até para que os homens que estejam nos escutando, talvez de menos esclarecimento, com relação às punições, o que pode acarretar para esse autor que insiste em agredir a sua mulher, que insiste em praticar este ato de violência? A primeira coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, é que a mulher precisa sair também da inércia e denunciar, né? A gente tem uma cultura que é a cultura de que a mulher, ela acredita, ou muitas mulheres acreditam, que elas podem apanhar do marido, podem ser ameaçadas pelo marido, podem ser proibidas de sair de casa, usar determinadas roupas pelo marido, pelo companheiro, né? Às vezes pelo pai, pelo irmão, pelo namorado. Então, a mulher que ela tem que tomar a iniciativa de quê? De botar fim a esse tipo de comportamento doentio, né? Se o homem ele pratica um ato contra a mulher, um ato violento, que a lei descreve como violência, e esse ato ele for crime também, então, evidentemente, a polícia vai agir, o judiciário vai agir, desde que a mulher ela provoque. E a mulher ela pode obter as chamadas medidas de proteção. Essas medidas de proteção, elas vão desde o afastamento do agressor, um marido violento, um companheiro violento, um pai, um irmão violento, né, que conviva com ela, a proibição dele se aproximar dela, dele entrar em contato com ela, seja lá por telefone, por recado, por WhatsApp, seja lá pelo meio que for, né. A relação dessas medidas ela é uma relação bem extensa, né. O juiz a gente tem que poder para criar medidas de proteção da mulher. E quanto ao homem, se ele cometer um crime contra a mulher, em uma relação de violência doméstica e familiar, né, é uma relação de afeto, a punição é mais severa. Existem penas que são mais graves, né? Chega a quanto, mais ou menos, doutor? Quantos anos de cadeia? Aí vai depender do crime, né? A gente tem crimes mais leves, como a lesão corporal, a ameaça, né? A lesão corporal contra a mulher, aliás, se ela for praticada também contra o homem numa relação doméstica, é a pena mais alta, né? E o feminicídio, que é o crime mais grave, né? Que, na verdade, o nome não é feminicídio, é homicídio qualificado pelo feminicídio, mas a gente chama de feminicídio, assim, popularmente, né? É a pena para chegar a 30 anos. 30 anos, tá certo. Bom, doutora Lígia, eu queria falar com a senhora agora a respeito do seguinte. O doutor Emerson, ele citou aqui que a violência doméstica ela pode ser praticada não só pelo companheiro, pelo amado, pelo marido, mas o irmão, o pai, também pode se enquadrar nessa especificação. Nós temos casos em Teoflotone, a senhora que tem acompanhado de perto aí a atuação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica? Sim, além do irmão e do pai, Elvis, a violência doméstica e familiar, ela pode ser praticada pelo empregador, pela empregadora, pela mulher. A mulher também pratica violência doméstica. A irmã, a filha, a neta praticam violência doméstica. A vítima deve ser sempre mulher. O autor ou a autora pode ser homem ou mulher. Pode ser uma relação doméstica, como um trabalho doméstico, e pode ser uma relação familiar, ou ainda uma relação de afeto. Ex-marido, ex-namorado, ex-ficante, tudo isso pode se enquadrar na Lei Maria da Penha. E aqui em Teoflotone, né, nós que aí temos infelizmente,
né, temos aí uma experiência já de alguns anos, né, de 2 anos, na vara especializada em violência doméstica, nós já nos deparamos de casos de netas, de filhos contra a mãe, netas contra a avó, filhos também, né, estamos aí, né, com um caso grave de neta e de filho contra a mãe. Então, infelizmente, é recorrente sim, né, e isso nos traz, né, algumas conclusões que são bem importantes, que é o quadro de efetivos da nossa Polícia Militar, o quadro de efetivos na nossa especializada patrulha de prevenção de violência doméstica contra a mulher. Nós precisamos, eu reitero, compreender, isso é crime também, e está matando. E é um crime que todos os dias está acontecendo e acontecendo muito. Então, né, cada um... E a violência doméstica, Elvis, é um crime onde cada pessoa, cada profissional, o médico, o enfermeiro, o professor, ele pode se atentar, ter essa sensibilidade e coibir esse crime. Bom, eu queria saber da senhora o seguinte, quando o doutor Emerson fala assim, a mulher precisa provocar, é no sentido de se posicionar, no sentido de acionar os mecanismos legais para que algo seja feito. O que a senhora tem notado? As mulheres, elas têm se posicionado mais, elas têm buscado mais auxílio junto à polícia, junto ao Poder Judiciário ou até à própria Defensoria Pública? Veja, Elvis, como o doutor Emerson disse, né, de forma muito oportuna, a violência doméstica é uma construção cultural. Então, a primeira coisa, a mulher precisa se reconhecer numa situação de violência. Porque às vezes, você não vai com essa roupa não, meu amor, eu te amo. Isso é uma violência. Você não vai sair com fulano, meu amor, eu te amo, eu sou louco por você. Às vezes nós mulheres, eu me coloco, me enquadro, às vezes a gente tem o ciúme como amor, como afeto. É esse ciúme que às vezes a gente não entende que nós estamos sendo vítimas de violência. Retomando a sua pergunta, primeira coisa, as mulheres eu percebo que estão sim reconhecendo mais a sua situação de violência, essa sua situação de vulnerabilidade. Ocorre que, muitas vezes, devido à agressividade, ao medo, ao pânico, elas não denunciam. Mas é claro, além do pânico, nós temos que nos atentar que nós estamos numa pandemia, onde vítima e agressor estão sob o mesmo teto, muitas vezes o dia todo. E daí que estão vindo os casos de cárcere privado. As mulheres, então, se nós tivermos só o veículo, né, de denúncia, de requerimento de medida protetiva, a delegacia, por exemplo, que é onde a mulher precisa se deslocar, ele muitas vezes, em época de pandemia, ele acaba não sendo efetivo. E é por isso que nós precisamos nos aproximar dessa mulher, tanto as instituições, quanto a sociedade. O vizinho, o padeiro, a farmácia, né, que tem o programa Sinal Vermelho, onde a mulher faz um X na mão e vai até a farmácia, aqui a farmácia indiana. Já é orientada para isso. Orientada a isso. Então, o que eu, enquanto Defensoria Pública, posso lhe dizer é que nós temos o aumento muito grande dos casos de violência doméstica. Os requerimentos de medida protetiva aumentaram muito. As mulheres estão, sim, reconhecendo. Não só as mulheres, os filhos delas têm denunciado. Olha, minha mãe está presa, meu pai não deixa minha mãe sair de casa. Né? E daí que nós estamos disponibilizando, Elvis, um telefone, um celular institucional, né, meu, que é da Defensoria Pública, onde a mulher, o vizinho, quem tiver ciência de um caso de violência doméstica, adiciona esse número no WhatsApp e pode mandar mensagem. O número é 31, prestem bem atenção, DDD
31, número 98302-3010. Pode repetir, doutora, por favor? 31 98302-3010. É o WhatsApp? WhatsApp. Né? Eu priorizo o atendimento pelo WhatsApp, que é onde não precisa nem falar, mas se quiser falar por áudio, mas denunciem. Nós não podemos permitir que o ciclo de violência ele seja tão reiterado, porque ele acaba, minha gente, com a morte, né? Que é o feminicídio. A morte da mulher em razão de ela ser mulher, em razão desse cenário de violência doméstica. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a doutora Lígia Olímpio, ela que é da Defensoria Pública, e o juiz, doutor Emerson Chaves. Doutor, falando em medida protetiva, até para que a gente entenda como que funciona esse mecanismo, quais são os procedimentos? A mulher que está em casa agora, que é agredida, muitas vezes por um ex, né, que não tem convívio próximo, poxa, eu precisaria de uma medida protetiva para evitar que esse autor se aproxime de mim, para me garantir a segurança, a integridade física. Qual que é o procedimento? Como é que tudo começa? Bom, eu tenho menos de um mês de vara de violência doméstica, mas eu já pude constatar nesse período que o problema é muito maior do que a gente consegue imaginar, certo? E assim, ele só é percebido por quem está dentro. Por quê? Porque até por quem está fora, parece que é uma coisa normal, é uma coisa menos importante. Está todo mundo preocupado em segurança pública com o quê? Com roubo, com tráfico de drogas, com homicídio, né? Mas a violência doméstica, ela tem um aspecto assim terrível. Por quê? É porque além da mulher, ela vai atingir também o filho, né? Então a lei hoje ela tem um tratamento assim, especial para a criança que é testemunha de violência doméstica, ao ponto de considerar que essa criança, ou adolescente que vê o pai batendo na mãe, vê... até como a doutora Lígia pontuou, a avó sendo espancada pela neta, uma irmã sendo espancada por um irmão, essa criança ela passa a viver um trauma, né? E a criança ela não tem a defesa psicológica que um adulto tem, então isso vai marcar ela muito mais profundamente do que por exemplo, se ela levasse uma surra da mãe, uma surra do pai, né? Então, quando a mulher ela procura ajuda, ela está ajudando não só a si mesma, ela está ajudando também, e talvez de forma até mais importante do que para si mesma, ela está ajudando os filhos pequenos dela, os filhos menores. A medida protetiva serviria também para essas pessoas que estão no ciclo familiar. Sim, exatamente. Então a medida protetiva, ela vai alcançar a mulher, ela vai alcançar os filhos, ela vai alcançar as testemunhas do fato, às vezes a testemunha tem medo do agressor, né? Então a medida protetiva, ela também alcança a testemunha. Agora, o que a mulher ela tem que fazer? Ela tem que entender que existe uma rede de proteção, é uma rede oficial, é uma rede montada pelo Estado, né? Então ela pode conversar, por exemplo, com agente comunitário de saúde, ela pode comunicar, conversar a respeito e se orientar e pedir ajuda ao médico do PSF. Ela pode ir à delegacia de mulher, que aqui em Teoflotone eles estão trabalhando para poder aumentar e melhorar a estrutura. Tem a PPVD, a Polícia de Violência Doméstica. Ela pode ligar para o 190 a qualquer hora, 24 horas ela vai ter atendimento. Ela tem o 180, que é um número também para pedir socorro. A mulher vítima de violência doméstica, ela pedir socorro. Tem o Disque 100, que é um número mais geral para a questão de direitos humanos. Mas a mulher ela pode ligar também... ou qualquer pessoa pode ligar para denunciar uma situação de violência. Às vezes a mulher ela não toma a iniciativa de resolver o problema, mas você sabe que aquele problema está acontecendo, está vitimando uma criança, então liga para o 100, faz a denúncia anônima. Tá? E agora ainda tem o mecanismo da Defensoria Pública. Aqui a gente tem a Defensoria Pública com o telefone no WhatsApp, o Ministério Público ele pode ser acionado também, as pessoas podem nos procurar lá no fórum, a gente tem um serviço psicossocial que vai atender, o fórum funciona de meio-dia a 18, agora durante a pandemia, esses casos, os casos urgentes a gente está atendendo, e assim, para a gente concentrar essa informação toda, nós criamos aqui uma conta no Instagram, a Tô em Paz, to.empaz. Entendi. Onde a gente colocou esses principais números. A gente vai continuar colocando números, vamos colocar também material informativo para quê? Para as pessoas entenderem, as pessoas terem acesso a essa informação e quando necessitarem elas buscarem efetivamente a ajuda, né? É muito importante que a mulher não se cale, né? A gente aqui está falando hoje sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, mas existem várias outras situações de violência que acontecem na nossa sociedade, como o racismo, a homofobia. A Lei Maria da Penha, ela se aplica inclusive, segundo o entendimento nosso na área jurídica, ao travesti, a mulher transexual, tá? Então assim, não é só a mulher, tá biologicamente falando, né?
também as pessoas que socialmente elas se apresentam como mulheres e são vítimas de uma violência muito cronificada, muito séria, que precisa ser extirpada. Doutor, uma pergunta aqui de leigo, inclusive. As pessoas que porventura estejam dentro desse ambiente e que talvez permitam essas agressões à mulher, são omissas quanto à violência que está sendo empregada. Essas pessoas, de alguma forma, também podem ser responsabilizadas? Existem casos que sim. Quando aquela pessoa ela é responsável pela segurança da vítima, digamos assim. Eu já tive 2 casos em que eu julguei e eu condenei a mãe. Por quê? Porque ela sabia que a filha estava sendo estuprada pelo padrasto, ela não tomou providência. Ela sabia, mesmo assim ela manteve aquela situação. Então a mãe ela se tornou um cúmplice daquele crime. A gente falando isso em linguagem leiga, né? Partícipe, né? Isso aconteceu aqui na nossa região, doutor? Aconteceu na nossa região. Aqui na nossa região, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é um problema terrível. Aliás, também é um problema mundial e também de todos os tempos, né? Mas quando a gente joga o foco aqui na nossa região, a gente vê que esse problema ele é cronificado. Pais, padrastos, tios, avós, que abusam sexualmente de meninas. Aquele caso recente lá do Espírito Santo, para mim não é novidade. Eu já vi acontecendo várias vezes, eu já julguei muitos processos até desse tipo, tenho outros para poder julgar, e o tratamento que a lei dá para esse tipo de caso é severo, é pesado, né? Então, para a proteção dessas crianças e adolescentes, a gente tem uma lei que pune severamente e a gente tem toda uma rede de proteção também estruturada. Além desses números que eu falei, tem um conselho tutelar, a professora na escola, se ela tomar conhecimento, se ela enxergar sinais de que uma criança sofreu algum tipo de abuso, ela tem o dever de comunicar à polícia. Tá? Então, ou seja, a gente tem uma rede estruturada. Evidentemente, não é uma rede tão grande, tão ampla quanto a gente gostaria, né? Mas a rede ela procura funcionar. O que é importante é que a gente mude essa cultura. Por quê? Porque isso é a cultura. É a cultura da violência. A gente tem que substituir essa cultura da violência por uma cultura da paz. Essas relações de poder em que um acha que é melhor do que o outro e pode sujeitar o outro, pode agredir o outro, né? Pode chegar até o extremo de matar o outro. Isso tem que acabar. A gente tem que trabalhar para uma relação mais horizontalizada, em que as pessoas elas se vejam como iguais e todas dignas de respeito no mesmo nível. Bom, doutora Lígia, a senhora que, eu até percebi, é bem próxima da patrulha de prevenção à violência doméstica, e a gente nota lá a presença de policiais femininas. Porque, na realidade, muitas vezes a mulher se sente mais à vontade em conversar com outra mulher para falar do que especificamente está ocorrendo dentro de casa. Sim, nós temos a soldado Laís, né? E o sargento Fábio, atualmente na patrulha de prevenção à violência doméstica da Polícia Militar. E realmente, Elvis, é essa questão da empatia, né? A mulher, ela se vê mais à vontade em falar com outra mulher. Mas eu digo, e também por quê? Porque a mulher tende proteger mais a outra mulher. E até a entender a linguagem, e a entender mais. Mas isso, a gente precisa começar a melhorar, digamos assim. Ou seja, é importante que os homens falem sobre violência doméstica. Muitas vezes, quando nós falamos em violência doméstica, né, as pessoas criticam falando, é feminista. Isso é mimimi. O que é o feminismo? Feminismo é o que o Dr. Emerson falou. É simplesmente, não é superioridade. Aqui ninguém está contra homens. De forma alguma, nós gostamos de homens. Mas é só igualar. Homem e mulher são iguais, têm os mesmos direitos. É só isso. Né? E quando todos nós entendermos isso, de repente a gente vai praticar mais o amor, mais a generosidade, mais o cuidado um com o outro. Então, é claro, a mulher tem mais empatia, a mulher tem mais sensibilidade, mas eu convido, né, carinhosamente os homens a falarem, olha, nós temos um juiz titular da vara de violência doméstica aqui em Teófilo Otoni. Esse juiz está falando, sou machista. Esse juiz está falando, olha, né, a mulher tem que ter posição de igualdade, é importante que todos os homens que estejam nos ouvindo, parem para pensar na sua mãe, na sua irmã, na sua filha,
né, o que se deseja para elas, né, e venham proteger. Eu sempre falo, Elvis, que, né, nós temos aquele ditado: briga de marido e mulher não se mete a colher. Briga de marido e mulher se protege a mulher, porque protegendo a mulher se protege a família, se protege o amor, se enfatiza o amor, se semeia o amor, e a gente diminui os números de mortes, porque a gente está falando aqui, Elvis, nós já tivemos caso em Teófilo Otoni de mulheres que morreram porque a comida não estava boa. Que absurdo. Com 25 facadas no seu corpo inteiro. Entendeu? Nós temos isso em Teófilo Otoni. Mulheres que foram queimadas, cortado o cabelo delas. Por quê? Porque a comida não estava com uma cara boa. Ou porque não pegou a toalha para o esposo se secar. Então, assim, o que eu estou dizendo é uma realidade. Todos os dias isso está acontecendo. E eu digo, Elvis, que eu atuo na defensoria, né, na segunda defensoria criminal, tanto pelo agressor quanto pela vítima. E quando eu escuto meu assistido agressor, a quem eu defendo, a quem eu confiro a ele o direito de defesa que todos têm, eu percebo o quão grave e o quão intrínseco isso está na nossa cultura, principalmente nessa região. Porque eles falam até para mim: doutora, eu sou a vítima. Ela não cozinhou direito, ela não cuidou das crianças. O que não justifica, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso, homens e mulheres. E a gente precisa cuidar dos nossos e cuidar das nossas. Doutora, só para a gente finalizar, porque a senhora até citou aí, assistido, pós-ocorrência, parece que a PPVD, ela realiza um trabalho de acompanhamento após o registro do fato. Isso também é importante, até para acompanhar, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa entender que se a gente está falando de algo que seja cultural, é algo que não acaba por conta de uma medida protetiva, por conta de uma decisão judicial específica. A pessoa está acostumada a praticar aquilo. Então, a gente precisa desse acompanhamento a essa mulher, para verificar se essa medida está sendo cumprida, para verificar como está essa mulher, e também de um acompanhamento com o agressor, né? Para mostrar para ele que, olha, não se faz isso com uma mulher, não se faz isso com quem quer que seja, né? Para introduzir nele essa igualdade que se tem que ter a mulher e ao homem, né? Então, a patrulha de prevenção, ela é muito importante nesse trabalho. Então, por exemplo, o juiz concede a medida protetiva e determina já que essa medida vá à patrulha de prevenção. E eles fazem o acompanhamento. Eu peço a medida protetiva, requeiro para o juiz a medida protetiva, encaminho para a patrulha. A mulher, Elvis, às vezes liga e ela não tem certeza, porque, gente, a medida protetiva, a violência doméstica está ligada ao sentimento, ao amor. Ela ama aquele homem, ela só não quer que ele bata nela. Mas ela não quer se separar, ela não quer que ele vá preso, ela não quer o mal dele, ela o ama. A mãe ama o filho. Acontece muito caso da mulher querer proteger o autor? Demais, demais. Muitas mulheres até falam o seguinte: doutora, eu quero que ele pare de me bater, mas eu não quero que ele vá preso. Mas aí chega no ápice da violência, que ele acabou com a casa dela, ele acabou com ela, bateu nela toda, foi preso, o juiz determinou. Pode até acabar com a vida dela, né? Pode até acabar com a vida dela. Aí foi preso. Aí o que acontece? Ela fica desesperada. Esse atendimento que eu tenho feito pelo WhatsApp, que me dá uma proximidade maior com elas, e aí ela vem atrás, ela manda o WhatsApp: doutora, mas eu não quero que ele fique preso, eu quero tirar a medida protetiva, que, como o doutor Emerson disse, né, uma das medidas é o afastamento. Então eu quero tirar a medida protetiva para ele ser solto, mas eu quero que ele continue longe de mim, porque eu amo ele não é uma pessoa má, ele não é um bandido. Então é uma situação, é um assunto muito complexo, porque envolve sentimento, verdade, envolve amor. E as pessoas precisam se atentar a isso, porque o ápice disso é a morte, gente, é a morte.
Verdade. Doutora Lígia, nós até passamos um pouco do tempo, porque o assunto é pertinente, é oportuno, e a gente também, enquanto emissora, precisa cumprir nosso papel social de levar essa informação. Eu queria agradecer a presença da senhora, primeira vez que está aqui no nosso programa, e eu aproveito para convidá-la. Eu já acompanho as lives, né, as publicações da senhora, aproveito para convidá-la para sempre vir aqui debater esses assuntos de interesse coletivo, e muito nos honra com a sua presença. A senhora pode ficar à vontade para suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a TV Imigrantes. Como você mesmo disse, Elvis, é a função social que vocês estão cumprindo. E converso agora com o telespectador. A Defensoria Pública está de portas abertas. Estou dando aqui meu e-mail, publicando meu WhatsApp, número 31 98302 3010, para que mandem mensagem se souberem de violência doméstica. Reflitam sobre esse assunto, homens e mulheres. Isso é grave, isso também é crime, e isso está gerando a morte. Estamos à disposição de vocês para o que precisarem. E, como eu vou repetir, briga de marido e mulher, se protege a mulher, se protege a família. Muito obrigado, obrigada. Doutora Lígia Olímpio de Oliveira, coordenadora local e regional da Defensoria Pública. Aqui também eu aproveito para agradecer o juiz de direito, doutor Emerson Chaves Mota. A gente sabe que, a exemplo da defensora, a vida do juiz é muito corrida, então eu queria lhe agradecer pela sua presença, por ter acordado cedo, vindo aqui à emissora para falar desse assunto tão importante. Doutor Emerson, pode ficar à vontade para suas considerações finais. Bom, inicialmente eu que agradeço. É muito importante a gente ter aqui no Brasil, como instituição democrática, uma imprensa livre, uma imprensa independente, né, que ela é estruturante do Estado Democrático de Direito, né? A gente não pode abrir mão da imprensa, exceto de maneira alguma, e que a imprensa ela tem liberdade para poder noticiar, para poder ir atrás de informação, trabalhar essa informação e ela levar essa informação para o público, né? A questão da violência doméstica é uma questão seríssima, a gente não pode esconder mais, varrer debaixo do tapete. Este mês de agosto agora, aqui em Teoflotone, a gente fez talvez mais do que havia sido feito em muitos anos de vigência da Lei Maria da Penha. A doutora Lígia, na Defensoria, o doutor Agenor no Ministério Público, a doutora Bárbara comigo no Judiciário. Nós já tivemos com a Polícia Militar, tivemos com a Polícia Civil, teremos reuniões com a FUNAI para poder tratar da questão da violência entre os índios, né, os machacalias. A gente vai tentar trabalhar essa questão no âmbito da educação. A gente tem uma reunião agendada para essa semana agora. Por quê? Porque a educação é a base de tudo, né? E assim, o que eu queria deixar bem claro é o seguinte: a lei não é contra os homens, a lei não é para favorecer as mulheres. A lei existe para quê? Para poder corrigir distorções. Se em alguma família, em alguma relação de afeto estiver acontecendo violência, e não pode acontecer, a lei ela vai entrar para poder corrigir, né, para tentar proteger a mulher e para punir o agressor, seja esse agressor um homem, ou seja esse agressor uma mulher, né? E as medidas protetivas que o juiz aplica, elas têm que ser cumpridas. O juiz mandou, as pessoas elas têm que ter essa consciência que tem que obedecer. Então, se é uma decisão minha ou de qualquer outro juiz determinando que o agressor seja afastado, ele permaneça distante, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, isso é um crime, é o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, e seja prisão preventiva. Não é um crime que ele tem uma pena alta, como o roubo, o estupro, o homicídio, o tráfico de drogas. A pena é uma pena até baixa, mas só que essa pessoa ela vai presa unicamente pelo fato dela descumprir a medida protetiva, certo? Então eu quero pedir aqui encarecidamente que os homens a quem se aplicou a medida protetiva respeitem a ordem judicial, cumpram essa ordem e procurem um advogado ou a Defensoria Pública para se orientarem sobre os seus direitos. A gente tem que resolver as coisas de forma civilizada, dentro de um processo, e não de forma bruta, porque a brutalidade ela não é compatível mais com aquilo que a gente chama de civilização. Agradeço mais uma vez a Imigrantes pelo convite, e a gente está à disposição sempre para poder expor sobre esse e outros problemas aqui da nossa comunidade.